Olá, muito bom dia. Eu sou Emanuel Belmiro e falo ao vivo aqui do auditório Prestes Maia, na Câmara Municipal de São Paulo. Dentro de alguns instantes, você acompanha junto conosco a realização da reunião da Subcomissão de Juventude. Para mais informações sobre a Câmara Municipal de São Paulo, acesse saopaulo.sp.leg.br. Fique agora com a reunião da Subcomissão de Juventude.
Mapear e aperfeiçoar a destinação de recursos para políticas públicas já existentes voltadas para a juventude, declara abertos os trabalhos da 7ª reunião ordinária semipresencial última do semestre. Informo que esta sessão está sendo transmitida ao vivo através do endereço www.saopaulo.spleg.br. No link Auditórios Online, Auditório Virtual e nos canais do YouTube e Facebook da Câmara Municipal de São Paulo. A participação poderá ser virtual pela plataforma Microsoft Teams, como já vinha ocorrendo, e também serão permitidas inscrições para a participação do público presente no auditório. Convidados, senhor Newton Clécio da Silva Patrício, coordenador de ação Fundo Territórios Transformadores, senhor Gilberto Álvares, diretor do cursinho da Poli e presidente da Fundação Poli Saber, senhor Rodrigo, gerente administrativo do Instituto Locomotiva, Sansei Leandro Bezerra Silva, professor do Instituto Karatê Heibikai, diretor da CBKI, Confederação Brasileira de Karatê Interestilos. Presente, senhor Ramires Augusto Tosta, coordenador da Juventude
da Secretaria Municipal de Direitos Humanos. E eu informo que a próxima reunião ordinária da Subcomissão da Juventude será no segundo semestre, dia 16/8/2023, às 10 horas, no auditório Prestes Maia. Encerramento. Ainda não. Queria convidar, então, os convidados, o senhor Newton Clécio, para fazer parte da mesa. Também o senhor Gilberto Álvares, fazer parte da mesa. O senhor Rodrigo Duarte, gerente administrativo do Instituto Locomotiva, por favor, faça parte da mesa. E o Sansei Leandro Bezerra Silva, professor do Instituto do Karatê Rebicar, diretor, arbitragem, por favor, faça parte da mesa. Nós temos duas apresentações, tanto do senhor Newton como do senhor Sensei, do senhor Leandro. Eu queria aproveitar aqui, na ausência do presidente titular, Isaac Félix, queria passar aqui para o senhor Ramires, que tem a palavra nesse momento. Por favor, onde está o senhor Ramires? Por favor. Tá certo. Por favor, senhor Ramires, sente-se à mesa. O senhor tem a palavra. Vereador Rinaldi de Gílio, queridos colegas que compõem a mesa, nossos amigos que estão aqui hoje para fazer a apresentação e para compor aqui, primeiro dizer da alegria de ver todo mundo compondo a Comissão de Juventude. O trabalho está sendo muito bem feito, viu, vereador? A comissão tem reverberado cada vez mais e a gente tem ouvido Conselho de Juventude, de todo mundo que é envolvido no meio de juventude, que tem dado muito certo essa articulação, inclusive, até trazer uma informação positiva, teve Encontro Nacional de Gestores de Juventude em Brasília há 2 semanas, eu estive presente, aí quando eu contei da iniciativa que a Câmara Municipal de São Paulo teve, todo mundo ficou feliz e querendo levar para os seus municípios essa iniciativa, para colocar as juventudes no orçamento, de fato, debatendo também com a Câmara, que era uma função que muito não acontecia. Hoje minhas palavras são breves, vereador. Infelizmente, a gente tem outra reunião às 11 horas. É só atualizar um pouco das ações que nós temos executado lá na Coordenação de Políticas para a Juventude. Nós vamos agora realizar em agosto, e aí já convidando a subcomissão para refletir junto com a gente a Semana das Juventudes, que ocorre do dia 8 ao dia 12 de agosto, em valorização ao Dia Internacional da Juventude. A Semana das Juventudes é um evento que são 5 grandes eventos, grandes feirões, na cidade de São Paulo, um em cada dia da semana, um em cada região, que a gente entende que não tem como a gente fazer um evento só e isso ficar fácil para os jovens se deslocarem, cultura, arte, serviços da prefeitura e parceiros, aí já tem vários parceiros, por exemplo, Fundação Roberto Marinho, que sempre nos ajuda, Condzilla, vários parceiros que também oferecem, tem trabalhos muito interessantes, até convido já a Sensei a participar com a gente da Semana das Juventudes e convidar a comissão para nos ajudar a pensar e refletir sobre esse evento que é tão importante de valorização do Dia Internacional das Juventudes. Eu acho que outro ponto importante é que eu tinha falado algumas vezes do projeto Meu Trampo, vereador, mais uma vez dizer que estamos aptos a abrir mais turmas do projeto aí onde quer que seja. Tem sido muito bacana, estamos perto da marca dos 2.000 jovens formados
na cidade até aqui, e tem sido um processo interessante levar a política, de fato, para as pontas, e não necessariamente para um ou outro lugar que já era costumeiro, levar mais para perto desses jovens. Ontem tivemos uma formatura muito bacana do programa Bolsa Trabalho, que inicia novamente, e já aí na perspectiva de ampliação desse programa. E uma notícia positiva é que logo nós lançamos um projeto nosso que a gente recebeu, vereador, não sei se eu comentei aqui, um aporte da Prefeitura de Milão para formar jovens em alimentação sustentável. São cerca de 200 mil euros, que cada dia muda, né? A gente não sabe muito bem, mas é coisa de 700, 800 mil reais ali, quase R$1 milhão para formar jovens das periferias da cidade de São Paulo nas temáticas de alimentação sustentável, para mexer um pouco isso, e já vai muito na vertente que a secretária Soninha tem trabalhado lá na nossa secretaria. Eu sei que o senhor conhece, os vereadores conhecem, que foi a COSAN para lá, foi a segurança alimentar. Então, é um trabalho integrado para fomentar aí a segurança alimentar também dos jovens na cidade de São Paulo. E no último, nós recebemos alguns questionamentos, até, Pirata, nós recebemos uns questionamentos seus na última reunião. Até sexta a gente responde isso aqui formalmente para a comissão, e aí a gente faz a entrega. E, por fim, nós realizamos, e até nesse questionamento, há coisa de um mês e pouco, uma caravana que foi do governo federal, do Juventude Negra Viva, que eles estão reeditando. E aí vai vir por parte nacional isso, eles estão fazendo as escutas nacionais, e aí, a partir dessas escutas, eles desenvolvem a política, veem como é que vai funcionar, e aí vai descer para os estados e municípios. Estamos nesse status, nessa política que você tinha refletido, e a Secretaria Nacional de Juventude está falando com os municípios, com nós do Fórum de Gestores de Capitais. E já aproveitar que a ID está chegando ali, também lembrar que dia 24 tem evento aqui na Câmara, né, para ouvir os jovens a respeito dos processos. Agradeço, vereador, o espaço de fala mais uma vez, e coloca a coordenação lá, sei da proximidade com o senhor prefeito Ricardo Nunes, mas a secretária Soninha também coloca a gente à disposição para trabalhar por nossas juventudes aí. A gente sabe que vocês estão nas pontas, então conhecem bem as realidades. Muito obrigado. Quero agradecer aqui a sua presença. Muito obrigado mesmo, tá? Seu nome qual que é? Eu queria aqui apresentar o senhor Newton Clécio da Silva. Hoje eu estou um pouquinho meio... porque estava esperando o vereador Isaac Félix a fazer a introdução, né? Então, eu queria apresentar o senhor Newton Clécio da Silva, coordenador de ação do Fundo Territórios Transformadores. O senhor tem a palavra. Bom dia a todos. É com bastante satisfação e alegria que, mais uma vez, estou aqui e contemplo a presença, né, de todos vocês com a gente. Me toca bastante a questão da arte marcial, né? Eu pratiquei por muito tempo jiu-jitsu, então eu sei do poder transformador que uma arte marcial ela tem na vida do jovem, ainda mais do jovem quando ele vem de um contexto de vulnerabilidade mais latente, que é o meu caso. Agradecer a presença de todos aqui, e a gente montou uma pequena apresentação para dividir com vocês, e eu vou aqui me levantar para a gente poder dividir isso na tela e comentar um pouco. Queria também agradecer a presença da subcomissão no evento do Feirão de Oportunidades que nós realizamos no distrito do Jabaquara, na organização social chamada Aldeia do Futuro. A gente contou com a comissão presente, a subcomissão de juventude, e também com a presença do Ramires, né, fazendo a abertura desse evento. Então foi muito legal, tivemos aproximadamente 600 jovens, 20 empresas diferentes com oportunidades de trabalho e formação direcionada para esses jovens. Para deixar todo mundo na mesma página, eu estou aqui representando o Juventudes Potentes. O Juventudes Potentes, ele
é um programa internacional, né? Ele foi desenvolvido lá em Boston, a ideia, e ele roda em 9 comunidades diferentes. É bem interessante porque pensa o seguinte, né? O jovem que está lá, por exemplo, no México, no enfrentamento de cartéis, né? Uma questão de drogadição que tem uma latência, pelo menos na comunidade onde Juventudes Potentes faz parte, é bem diferente do que a gente tem aqui. O contexto é diferente, que é muito diferente do que rola, por exemplo, lá na Índia, com uma questão de casta. E todo esse conhecimento que a gente adquire com essa interação com estas outras comunidades, ele é bem salutar e ajuda a gente a pensar em estratégias meio que fora da caixa, assim, para o enfrentamento do que a gente tem aqui na nossa cidade, que também é muito complexo. A gente trabalha, é uma organização filantrópica e nós trabalhamos com impacto coletivo, né? Então, a gente tenta... Isso demora um pouco mais de tempo quando a gente fala de impacto coletivo, porque você trabalha diretamente no ecossistema, conectando grandes atuantes nesse ecossistema para que exista uma meta coletiva e essa meta seja atingida por todos. E aí, trazendo um pouco do contexto da cidade, a gente tem aí 2,5 milhões de jovens entre 15 e 29 anos. Quando a gente fala de alta vulnerabilidade social, a gente tem 765 mil jovens nesse contexto e 70% deles se encontram nas regiões da cidade, nos distritos que têm o IDH mais baixo, né, que é na Sul 2 e na Leste 2. E, gente, assim, é muito diferente. Uma proposta que a gente tem aqui na Zona Sul, ela pode conversar zero com um desafio que tem na Zona Leste. E aí eu vou falar aqui para todos os presentes sobre o futuro, uma pesquisa, porque também a gente trabalha com algumas pesquisas, porque elas servem como guia, norteadores. Eu vou dividir aqui o futuro do mundo do trabalho para as juventudes brasileiras. Então, essa pesquisa ela foi feita com uma revisão de 500 publicações, participaram pesquisadores, 34 organizações da sociedade civil, jovens, setor público, setor produtivo, e era muito para descobrir quais são, né, as tendências, as oportunidades e desafios no mundo do trabalho que pode conversar com o jovem. Se a gente traz aí para um contexto do Brasil, a gente está falando que o Brasil ele tem mais ou menos aí 25% da população, 24% da população jovem. Desses jovens, a gente tem 85% em centros urbanos e 15% em comunidades mais rurais. Uma coisa que a gente constata é que, com o avanço da tecnologia, 60% dos trabalhos que a gente conhece hoje, eles correm um risco muito grande de mudarem intensamente por conta de uma automação, em virtude da digitalização e o avanço da tecnologia. Isso vai afetar 62% dos empregos mais informais e 55% dos empregos que são formais. Então, é uma coisa que a gente tem que ficar de olho. Já está acontecendo, na verdade. E aí, segundo o IPEA de 2020, jovens de 18 a 24 anos, a gente tem 39% são jovens que apenas trabalham. Você tem 27% de jovens que nem trabalham e que eles precisam de uma oportunidade, né? Então, eles estão aí sem trabalhar e sem estudar, inclusive. E aí você tem 15% de jovens apenas estudando, 14% de jovens estudando e trabalhando, e 5% de jovens que estudam, mas que não têm oportunidade aí no mercado de trabalho, estão focados. Vou trazer mais alguns dados. 67,65% das organizações, e aqui a gente está falando de empresas, elas afirmam que faltam cursos de qualificação profissional e técnica que conversem um pouco mais com o mercado. 76,47% das organizações dizem que os jovens estão mal informados sobre essas tendências do futuro. E a gente está falando de um montante de organizações aqui que trabalham com educação, formação de jovens. 82,35% das organizações também afirmaram que os empregadores não conseguem contratar os jovens com as qualificações. Aqui eu até contesto um pouco, porque, às vezes, o que acontece? Tem muita empresa que quer um jovem, por exemplo, aprendiz, e esquece do significado da palavra aprendiz, né? O jovem está indo lá para aprender, ele não é um profissional formado. Então, isso também é uma coisa bem importante.
E a gente tem 5 economias que são mais latentes. Quais são essas economias, segundo a pesquisa? Economia verde, que tem uma pegada muito no meio ambiente, gestão de resíduos, então é uma economia crescente. A gente tem a economia prateada, que ela é muito oriunda dessa mudança demográfica que o Brasil passa, né, a acontecer aqui no Brasil, onde você tem uma população ficando idosa, e aí você tem a necessidade de cuidadores de idosos, geriatra, e todo um grupo de trabalho que vai nessa direção. Economia digital, não precisa falar nada, né? Economia digital, a gente percebe claramente que é uma necessidade latente de mais profissionais. Economia criativa, que tem uma ligação muito forte com arte, música, cultura. E, por último, a economia do cuidado, que tem uma ligação muito forte com tanto educação, saúde, e a gente fala de terapeutas ocupacionais e assim por diante. Bom, da minha parte eu encerro por aqui. Eu queria só quebrar um pouquinho o protocolo para convidar a Evelyn, que é uma jovem que faz parte do Juventudes Potentes, está aqui com a gente, para que ela falasse um pouco das injustiças estruturais. Ela separou aqui só para mostrar para todos, compartilhar com vocês. E o quanto que essa pesquisa foi importante, Evelyn. Pode vir aqui, por gentileza. E o que ela traz para a gente como injustiças estruturais, né? Então, muito obrigado pela presença. Valeu. Bom dia, pessoal. Eu sou a Evelyn Muniz e hoje eu vou compartilhar com vocês a nossa pesquisa sobre injustiças raciais. Ela foi feita agora no primeiro semestre de 2023. Foi com base de 600 jovens, e metade deles sendo da Zona Leste e a outra metade da Zona Sul, aqui de São Paulo. Falando um pouco sobre os desafios da educação que temos, 44% dos jovens responderam nessa pesquisa que já pensaram em abandonar os estudos. E 21% deles já interromperam os estudos por não conseguir conciliar esse trabalho. Sendo assim, a gente pode entender que esses jovens se sentem desestimulados a continuar estudando. 42% porque acham que a escola não preparou eles para a vida profissional. E 39% porque foram subestimados por conta do lugar onde estudaram, onde eles não se sentem preparados para isso. Com isso, ainda em idade escolar, a gente pode perceber que 42% dos jovens começam a trabalhar antes dos 16 anos. E 72% dos jovens que responderam essa pesquisa já trabalharam e estudaram ao mesmo tempo. Dentro disso, a gente percebe que uma das dificuldades em conciliar os estudos e o trabalho pode ser que os jovens eles fazem a faculdade, mas não pretendem se qualificar profissionalmente. Ou seja, a realidade mais próxima da continuidade dos estudos são os cursos livres na área que esse jovem trabalha. É mais fácil ele fazer um curso livre do que continuar com a faculdade. A gente também pode perceber algumas injustiças desde o processo de seleção até o cotidiano do nosso trabalho. Pensando nisso, a gente pode perceber nessa pesquisa que 60% dos jovens responderam que têm a falta de acesso à informação. E 54% deles falam que existem poucas vagas disponíveis perto da região onde eles moram. Muitas vagas são mais localizadas aqui no centro de São Paulo e não na Zona Sul, onde foi respondida essa pesquisa. Com isso, a gente também percebe que 29% dos jovens já tiveram negado o pagamento integral do vale-transporte. Então, para eles, não compensa. 26% já precisaram mentir onde moravam para conseguir um emprego que seja mais perto. E, dentro disso, 21% também se sentem na desvantagem por causa da distância. Então, para eles, não compensa. Logo, a gente também percebe que, apesar das dificuldades, 8 em cada 10 jovens se sentem qualificados para os trabalhos que se candidatam. Ou seja, mesmo que eles não sejam chamados, eles se sentem preparados para estar ali, no mercado de trabalho. Por quê? Para o jovem, uma boa vaga tem que ter a carteira assinada, o vale-transporte, refeição, a possibilidade de aprendizado, plano de carreira, trabalho perto de casa, um salário que seja compatível com o cargo, condições de trabalho que sejam dignas para o jovem, a valorização do trabalho, ele querer estar ali, e também um ambiente de convivência saudável e a confraternização. Com isso, a gente também pode perceber que os maiores desejos das vidas desses jovens, 34% respondeu que é ter uma casa própria. 31% é trabalhar com o que acredita. 20% querem fazer uma faculdade. 19% querem ter um emprego e o salário para pagar as contas.
18% eles querem trabalhar por conta própria e 17% construir uma família. É engraçado também pensar nessa pesquisa que 72% dos jovens teriam um negócio próprio. Com isso, o empreendedorismo surge logo direto ali para o jovem, bem na fase de início do nosso cotidiano de trabalho. Isso a gente encontra um alto potencial nos bairros e aí a gente acaba fugindo dos círculos de trabalhos terceirizados que tem por ali. E agora, para resumir, a gente encontra que muito, hoje em dia, o jovem se sente preparado para estar no mercado de trabalho, mas, ao mesmo tempo, é uma vaga longe. Eu, hoje, trabalho na Unimed Nacional, é uma empresa de grande porte, ela é localizada na Paulista, mas eu moro na Zona Sul. É 1h30 de trajeto. Então, eu me coloco dentro dessa pesquisa. Mas eu entrei lá como jovem aprendiz. Hoje eu sou efetivada na Unimed Nacional, no cargo de assistente comercial, na área do comercial PME. Então, eu me sinto parte dessa pesquisa. E é por isso que eu vim aqui apresentar para vocês hoje, como jovem, como representante da pesquisa e como jovem do Juventudes Potentes. A gente está aqui para trazer o mercado de trabalho para o jovem e o jovem para o mercado de trabalho. Muito obrigada, Nilton. Muito obrigado, Evelyn, pela sua contribuição. Quero aqui registrar o Eric Augusto, presente, gabinete da Secretaria Municipal de Cultura. Também presente a Aide Paixão, representante do projeto Mude com Elas. Cadê a Aide? Por favor, sente na mesa. Também quero apresentar, que está online, a vereadora Ruth Costa. Também representante da Secretaria Municipal de Cultura, Lígia Jalantônio. Cadê a Lígia? Online. Tá. Também Juliana Gervael Barbosa. Sejam bem-vindas. Uma grande honra poder ter vocês aqui. Eu queria passar agora... Cadê a Lígia? Queria passar para a Lígia a oportunidade de fala. A Lígia. Olá, bom dia. Bom dia. Eu estou representando a Lígia aqui nesse momento. Por favor. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Juliana Gervais, né? Eu sou coordenadora do programa Jovem Monitor Cultural, que é um programa que atende 330 jovens. Já tivemos a oportunidade, inclusive, né, de estar aí nessa mesa com diversos vereadores, representantes das juventudes. Estamos aqui acompanhando e muito, muito, muito feliz também de ver, né, a potência de diversos atores aí que trabalham para as juventudes, né? Bom, fico aqui à disposição para qualquer pergunta que couber. Obrigado, Juliana. Como que está a tratativa com a juventude na secretaria? O que você pode falar sobre a juventude na Secretaria de Cultura? Bom, na Secretaria de Cultura, nós temos diversas ações que são voltadas para juventudes, não só o programa Jovem Monitor Cultural, né, que, assim, ele é o que especificamente está atrelado ao desenvolvimento profissional das juventudes na cidade, mas a gente tem outros programas. Na supervisão de formação, por exemplo, onde a Lígia é a nossa supervisora geral, a gente tem outros programas. A gente tem o programa vocacional, que é voltado para as juventudes, é um programa de formação nas áreas do teatro, das linguagens artísticas, né, do teatro, da dança, das artes visuais, das artes do circo. Então, é voltado para jovens a partir dos 14 anos para frente, né, então até os 29 anos, mas também atende o público adulto, esse programa. Além disso, recentemente, acho que até o Ramires que está aí, né, o Ramires, que a gente faz várias ações também com
a Secretaria da Juventude, a Coordenadoria das Juventudes, e a gente tem o Rede da Hora, que é um programa inovador, né, onde a economia criativa está muito vinculada com as novas potências de profissionalismo, né, nas áreas de game, moda, designer e etc., também voltado para as juventudes nos espaços culturais. Então, tem teatros, acho que recentemente foram inaugurados alguns, um deles está no Teatro Flávio Império, ali na Zona Leste, e é uma potência maravilhosa, assim, um programa excelente. Além desses programas, a gente tem o programa VAI, que é o Programa de Valorização a Iniciativas Culturais, também da Secretaria. Esse programa, esse ano, ele está completando 20 anos, então é um ano também importante para a gente, enquanto juventude, porque a gente está completando também 10 anos do Estatuto da Juventude, então tem algumas ações que nós aqui também da Secretaria, e com o programa VAI também queremos promover aí no mês das juventudes, inclusive na Semana das Juventudes. E além disso, temos os fomentos, né, também onde as juventudes acessam o recurso a partir de fomento direto para as juventudes que têm projetos, né, culturais, assim como vai. Enfim, são diversas ações aqui da Secretaria voltadas para esse público, e a gente quer trabalhar cada vez mais para que novos programas também surjam, que o orçamento também seja sempre atualizado, né, para que a gente possa crescer esses programas ou valorizar cada vez mais essas juventudes que participam deles, né? Muito obrigado, Juliana. Obrigado pela sua presença. Queria passar aqui a palavra a Aide Paixão, representante do projeto Mude com Elas, falar um pouquinho sobre esse projeto maravilhoso. Obrigada. Só antes, ele também é da Secretaria de Cultura, não sei se você gostaria de complementar alguma coisa. É porque a Juliana faz parte, né, de um setor específico. Meu nome é Eric, sou da Secretaria Municipal de Cultura. Eu acho, antes de falar sobre qualquer coisa da Secretaria, quando a gente fala de juventude, é bom a gente falar de juventude para a juventude, né? Eu também sou juventude, ainda tenho os meus 2 anos aí para considerar. Eu e o Ramires disputamos muito juntos o movimento estudantil, então a gente conhece relacionado a esse assunto. É importante a gente falar de representatividade representando de fato. Isso é extremamente importante. E a nossa secretaria, nós também temos uma secretária extremamente jovem, extremamente ágil, em relação a toda essa pauta, que é a secretária Aline Torres. Então, antes de falar sobre isso, a gente tem várias ações relacionadas e correlacionadas para a juventude na secretaria. Até um setor que a gente participa muito em relação, junto com a coordenação do Ramires, que foi a criação do programa do Rede da Hora, que é extremamente importante e que cada vez mais a gente busca a descentralização dos acessos. Também temos, né, a questão dos cineclubistas, que são motivações, formações para dos conteúdos audiovisuais pela SPCine, que é um programa extremamente importante que a gente lançou agora, recentemente também foi no Dia do Cinema, né, que em relação à nova turma, já lançamos turmas e editais, e é importante, todas as análises de políticas públicas, a gente ouvir a sociedade, né? E isso é extremamente importante, essa participação. Eu espero que essa audiência pública a gente saia com encaminhamentos e discussões para análise de políticas públicas e formações ao longo do tempo. Podem contar com a Secretaria Municipal de Cultura, podem contar com a Prefeitura da cidade de São Paulo, que a gente está aqui para ouvir e para formar políticas públicas para a nossa gente, para a juventude, feito por juventude. Tá bom? Obrigado, vereador, pela palavra. Obrigado, Eric. E obrigado, Aide, por complementar aqui também. Obrigado, Eric. Muito obrigado pela sua participação, tá? Aide. Maravilha. Oi, gente, bom dia. Para quem não me conhece, então, eu sou a Aide Paixão, do projeto Mude com Elas, que é um projeto cujo objetivo é a inclusão de jovens mulheres negras no mercado de trabalho. Quero saudar aqui o presidente Isaac Félix, os vereadores, na presença do Rinaldi, que é nosso relator atual, né, da Subcomissão de Juventude, a Ruth Costa também, que é vice-presidente. Saúdo aí também o assessor legislativo, aí, né, consultor legislativo, pessoal do orçamento, que a gente precisa lembrar que essa subcomissão de juventude está dentro da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara, né? Então, um dos objetivos também da gente aqui é entender o orçamento, a destinação e a execução
né, desses recursos para as políticas públicas para a juventude. Então, é muito bom quando a gente ouve as secretarias aqui falando, né, dos programas, das políticas públicas que existem destinadas, né, para a juventude, mas também para a gente entender as lacunas disso, os limites, o alcance, para a gente ampliar, né, e acessar cada vez mais. Também quero saudar o Newton, né? Muito legal, bacana o projeto de vocês. Também o Sensei de Karatê, né? O pessoal aqui do Karatê, que está aqui, muito, muito bom o esporte, né? Eu sou capoeirista também desde a infância, e a capoeira que ajudou muito, assim, na minha vida. Então, é importante também. E uma coisa muito legal, Newton, que vocês trouxeram, que a Evelyn também que falou, esses dados que a gente tem da juventude, quando a gente faz o recorte nas periferias, né, que tem mais dificuldade de acesso, né, então, como ela trouxe, a pesquisa que vocês fizeram, né, das injustiças estruturais, parece muito com um estudo que a gente fez também, da situação das jovens mulheres negras no mercado de trabalho, que eu já apresentei aqui, mas depois a gente vai conversar mais, porque a gente precisa também, né, vereador, ter esses dados de recorte de gênero, de raça, pessoas com deficiência, periferias. Então, como que a gente pode fazer com que as secretarias, né, e os dados do orçamento possam refletir essa demanda, essa nossa necessidade, porque quando a gente vai ver, analisar a sociedade, as desigualdades estruturais, as mulheres negras e as jovens mulheres negras são as que mais têm dificuldade de acessar o mercado de trabalho, porque enfrentam o racismo estrutural, o machismo estrutural, muitas vezes ainda são mães jovens, né? Então, é uma série de coisas, e a gente quer a inclusão, né, de todos e também das jovens mulheres negras. Então, mas hoje eu estou aqui para fazer um convite muito especial para todo mundo que está aqui, e principalmente também para os vereadores, e aqui todas as organizações presentes. Carmen, você poderia projetar, por gentileza? Eu pedi para a Carmen projetar a programação. O que acontece? Esse sábado, a gente vai fazer um encontro de juventudes com tema orçamento e políticas públicas. A gente, pelo projeto Mude com Elas, em parceria com essa subcomissão de juventude, né, e com outros vereadores mandatos aqui da casa e também outras organizações da sociedade civil. Então, é um encontro aberto para a juventude, vai ser no auditório 1º de maio, no primeiro andar, cabe 150 jovens, a gente quer encher esse sábado, né, de juventudes aqui dentro, para a gente ouvir. Pode passar, por favor, Carmen. Então, aí tem a programação. Eu não sei se dá para vocês verem, mas assim, vai ter uma saudação das organizações, etc., dos vereadores, autoridades presentes. Depois já vai ser uma mini aula sobre orçamento e políticas públicas. Então, a gente quer falar de grana, a gente quer falar dos recursos, né, como que funciona esse ciclo de políticas públicas e de execução orçamentária. E depois já vai ser dinâmica entre jovens, a gente vai ter apresentações artísticas no começo, vai ter capoeira, vai ter sarau, também vamos ter alimentação, e a gente conta aí também, quero agradecer o presidente dessa subcomissão, Isaac Félix, por ter conseguido 2 ônibus para a gente, lá saindo do Capão Redondo. E a gente está nesse esforço de conseguir o transporte, a alimentação. Inclusive, gostaria de pedir, vereador, aí também, se tiver possibilidade de bolo e sucos, ainda está faltando esse apoio para esse evento. Mas é isso, a ideia é estar entre as juventudes, né? E nós, assim, que já passamos um pouco dos 30, mas que ainda estamos aí nas juventudes, juntos, para debater sobre essas questões, tá bom, gente? Então, é isso. Obrigada. A ideia é guerreira, hein? Uma salva de palmas para ela. É isso aí. Eu queria apresentar o Sensei Leandro. Tem feito um trabalho muito bom no Sapopemba por meio do esporte. O senhor tem a palavra nesse momento. Bom dia a todos. Eu gostaria de iniciar saudando aqui o vereador e a todos os membros desta subcomissão da juventude, que faz esse trabalho tão bonito, pensando nos jovens que já fomos um dia,
sabemos da nossa carência e das nossas necessidades, que um dia foi assim, e estar agradecido de estar aqui hoje podendo ajudar com essa oportunidade maravilhosa que o Karatê nos trouxe no nosso bairro. Agradecer também a todos que estão aqui nos assistindo e falar um pouquinho interessante, o estudo que o senhor trouxe para a gente aqui agora, que a gente se encaixa um pouco, porque você trouxe algumas lacunas que nós temos aí. E a gente, eu acho que podemos ser uma parte da solução, porque o esporte, ele une as pessoas. E não há diferença no esporte. O karatê ele é um esporte, e é um esporte que se rege através da disciplina. E a disciplina com a gente mesmo. Né? Como eu digo muito nas minhas aulas, a disciplina nos leva a lugares onde a motivação nem sonha em chegar. Um exemplo bom seria quando a gente vai no primeiro dia de aula, perdido, sabendo, sei lá, se eu vou conseguir pelo menos levantar a perna, e com alguns meses de treino formamos campeões, como vocês que estão aqui hoje comigo, meus alunos, meus amigos, que nos acompanharam aqui. Né? Temos campeões paulistas, campeões nacionais aqui, e isso é disciplina. O que nos trouxe aqui hoje, por exemplo, para poder falar um pouquinho sobre nossa transformação, foi a nossa disciplina, conosco, com cada um de nós mesmos. Né? Não existe uma cobrança, e sim uma necessidade da gente, cada dia, ser um pouquinho melhor do que nós fomos ontem. Tá? E é isso que a gente traz, através do esporte, a construção física, mental e pessoal de cada um com a ferramenta do Karatê, lá no nosso instituto, lá na região de São Mateus, né, Sapopemba. A gente está bem na divisa ali, né? Jardim Tietê. E a gente tem orgulho de falar que somos de lá. Né? A gente não... Já pode ter sido um tempo antes do Karatê, eu falo pelo Karatê e depois do Karatê, a gente tem orgulho de dizer que a gente representa a nossa Zona Leste, a nossa região de Sapopemba, a nossa região de Jardim Tietê, alguns amigos de São Mateus. Nós estamos lá para falar, olha, nós somos quem somos através da potencialização da ferramenta do Karatê, através da minha vida. Né? Criamos uma ponte para uma construção de um personagem diferente na nossa vida. Tá? Então, vocês não fazem ideia de cada exame de faixa, ou então eventos como foi agora domingo, esse campeonato maravilhoso da Confederação Brasileira de Karatê Interestilos, do qual eu faço parte da comissão de arbitragem, como diretor de arbitragem estadual. Quantas mensagens a gente recebe pós-campeonato de pessoas contando o que elas passaram para estar ali, a superação, momentos, às vezes, de fragilidade, que se encontraram a fortaleza, encontraram a força para dar continuidade na própria vida, fora, né, do âmbito esportivo, através do Karatê. Então, dá para escrever um livro sobre isso. Daria para escrever um livro bem recheado de histórias maravilhosas, de pessoas que cuidaram e trataram, através do Karatê, da ansiedade, do medo, da insegurança, de um autocontrole emocional, suicidas em potencial, que realmente mudaram, fizeram um contorno na sua vida para um lado um pouco mais seguro de si mesmo, sabe? E eu fico orgulhoso de poder fazer parte de tudo isso. Né? A gente sabe o quanto o Karatê faz acontecer, só que, geralmente, ele é pago. É difícil a gente conseguir apoio. E tem um pouquinho... Vai 2 anos agora, dia 28 de junho, vai completar 2 anos que nós conseguimos trazer lá para o nosso Instituto de Karatê Rebicai uma parceria maravilhosa com o projeto Lutar e Vencer. Né? Algo criado pelo Shihan Oswaldo Messias de Oliveira, o presidente da Confederação Brasileira de Karatê, onde trouxe a gratuidade de tudo isso para essas pessoas. E hoje nós temos lá um pouquinho mais de 700 atletas, jovens, crianças, adultos, senhores, senhoras, famílias inteiras, conhecendo e entendendo o que é ser um karateca. E formando campeões, inclusive, para a vida. Nós temos exemplos aqui de amigo que conseguiu bolsa de estudo em faculdade através do Karatê. Temos também aqui exemplos de profissionais que já formamos, que já trabalham como professores de Karatê, e não são poucos, né? Só no nosso projeto lá são 4. Teve mais 2 projetos com 4 professores cada um.
E aguardando, inclusive, né, a formação de mais professores para que já tenha o trabalho encaminhado. E não só isso, nós podemos observar, inclusive nas Olimpíadas, que os países mais desenvolvidos, eles têm o esporte como espelho. Os primeiros colocados, né, no painel de medalhas, se você observar, são os países mais desenvolvidos. Então, qual seria o segredo, eu acho? Qual seria o atalho para a gente encontrar uma igualdade? Como eu comecei dizendo aqui, na hora do esporte, não tem aquele que é gari ou é médico, não tem o rico, não tem o pobre, não tem o mais alto, não tem o mais baixo, não tem o mais leve, o mais pesado, sabe? É todo mundo igual. Lá ninguém quer saber a sua profissão, quanto você tem no banco, simplesmente se espelha em você, se você é uma pessoa que se dedica, se esforça, né, se transforma num vencedor, independente de quem seja, da raça, nacionalidade, gênero ou escolha, todos nós somos nós somos único. E o esporte traz essa oportunidade. E um dia, até para encerrar e não alongar muito, um dia eu ouvi uma frase que marcou comigo. Arrumando o nosso jardim, podemos arrumar o jardim do mundo inteiro, porque nós podemos servir de exemplo. E eu acho que é isso lá no Karatê e no Dojo Rebikai que a gente tenta fazer. Eu sou o professor Leandro Silva, sou pentacampeão brasileiro de Karatê, bronze no Mundialito. Estou à frente desse grupo maravilhoso de karatecas, mas todas essas conquistas pessoais para mim não são nada perto do que a gente consegue com a nossa juventude lá em nosso bairro. E eu espero que siga de exemplo. Como eu disse, eu trouxe aqui uma parte que pode ser uma solução. E o que é investido em nós, pode ter certeza que para cada real investido, dezenas ou centenas de reais são economizados em segurança, em educação e em saúde. Pode ter certeza disso. E estão aqui alguns exemplos nossos aqui, que daqui a pouco eu vou pedir a oportunidade para eles poderem fazer uma apresentação. E a gente tem também um vídeo, inclusive de uma entrega de faixa, que é um momento mágico na vida de um karateca, e vocês vão ver alguns atletas que, inclusive, eles são profissionais. Eles começaram com a gente criança, eram faixas brancas, que não tinham noção do que poderiam fazer, e hoje são grandes profissionais no karatê. São professores, são atletas, conseguiram coisas maravilhosas com o karatê como ferramenta na vida deles. Posso fazer uma pergunta? Opa, quantas o senhor Qual quiser. que é a importância do karatê, do esporte na vida, numa transformação de uma pessoa? Podemos começar na autossegurança. As pessoas se sentem mais seguras. Elas percebem. Quando a gente repara que as pessoas chegam na academia, primeiro dia que ela chega insegura. Ela tem medo, ela acha que ela não consegue, ela acha que é algo impossível. Ela vê alguns amigos já fazendo e fazendo muito bem. E aí a gente consegue explicar para ela, logo no primeiro dia, que o desenvolvimento do aprendizado do karatê, ele é através da repetição. E é normal errar, e faz parte errar, e a gente vai errar. E através dos erros, a gente triplicando nossos erros, a gente duplica nossos acertos. E ela se convence disso, ela se sente mais segura, porque ela vê que todo mundo acolhe ela. Como eu disse, lá não há diferença. Lá todos nós somos iguais, desde o mais novo ao mais velho. E ela se sente acolhida, ela se sente segura, e ela percebe que ela consegue fazer, e ela continua praticando. E aí a gente tem alguns lemas que foi deixado pelo nosso criador de Shotokan, Genshin Funakoshi, para que nós se tornamos cada dia um karateca melhor. Um deles diz que é o seguinte: o karatê só dará frutos relacionados à vida cotidiana. E quando a gente mostra para ela que através da repetição e muita dedicação e disciplina com ela mesma, ela criando uma rotina na vida dela de busca do desenvolvimento, ela colocando na vida dela lá fora, no estudo, no profissional, no familiar, no convívio social, ela aprendendo com os próprios erros e pensando em ser uma pessoa melhor a cada dia, ela ganha essa autossegurança e se torna aquela pessoa maravilhosa que ela já deveria ser. Então, essa segurança ajuda bastante. Tá? Quando você também descobre que na rua você tem um tempo ocioso e perigoso e perdido, né? Mente vazia. E quando você se encontra no esporte ou numa filosofia de vida, como é o nosso karatê, você se norteia, você descobre um ponto
de saída e também se destaca no ponto de chegada. E quando consegue alcançar aquilo que o senhor imaginava, vou dar um exemplo, uma participação num evento, ou uma mudança de faixa, e descobre que você pode ir além, sabe? E aí vai abrindo infinitas possibilidades para eu conseguir chegar até aqui, onde eu nunca imaginei chegar, até onde mais eu posso ir. Isso a gente passa lá diariamente em todas as aulas, dizendo que a gente pode ser muito mais do que nós imaginamos ser. E nós só precisamos ser nós mesmos, buscar o nosso melhor. Então, eu acho que a maravilha da filosofia de vida, do Karatê, que ele traz nesse ponto, mais a própria disciplina, a autodisciplina de querer fazer sempre o melhor, eu acho que se destaca nessa pergunta aí como resposta para o senhor. Obrigado. Vamos ao vídeo. Esse é o nosso dojo. A quantidade de pessoas que a gente envolve num simples evento, num simples dojo de karatê, nós estamos falando ali de milhares de pessoas diretamente e indiretamente envolvidas. Quantas pessoas a gente tirou do caminho das drogas? Quantas pessoas a gente tirou do caminho do vício? Ali são horas e horas, dezenas de horas, centenas de horas para fazer um ensaio para uma apresentação daquela, onde eles se dedicam, se esforçam para fazer sempre o melhor deles. E eu acho que essa é a grande vitória, sabe? Tirar eles da linha da marginalidade, trazer de novo a cidadania através do esporte para as pessoas. É isso que a gente se orgulha de fazer o nosso melhor lá no nosso dojo. Podemos ver uma apresentação de vocês? Claro. Eu vou pedir para os meus guerreiros virem até aqui à frente, por favor. Pedir para o senpai Felipe ficar ao comando. Aqueles meninos do vídeo, inclusive, eles são ex-campeões brasileiros de karatê, de kata equipe. E só não foram campeão internacional porque ainda não tiveram a oportunidade, mas em breve tenho certeza que vai acontecer. Serão, né? Serão. Posição. Yoi. Eikodashi. Preparou? Jodan Gyeuki. Ao meu comando. Ichi. Ni. Sa. Shi. Go. No.
Uma salva de palmas aí, ó. Parabéns. Parabéns, Rebicar, Sansei Leandro, por esse cuidado com a juventude tão importante, né? Muito obrigado. Oi? Ah, tem mais uma? Vamos lá. Parabéns, esse é o projeto Lutar e Vencer, e é bom que ensina que na vida nem sempre é vitória, às vezes a gente comete algumas derrotas, né? E esse é o propósito da vida. Muito obrigado, Sansei, obrigado, Rebicar, pela presença de vocês. Eu quero também registrar aqui a presença do contramestre Palito, desculpa, cadê ele? Eu queria chamar a Vossa Excelência aí para falar um pouquinho, fazer uma explanação, por favor. Bom dia a todos e a todas, né? Aos vereadores, a todos aí. Parabenizar o Seisei aqui pela apresentação, pelo trabalho, porque é isso. O esporte, ele, como ele comentou, os países que investem no esporte, na cultura, o índice de criminalidade vai lá embaixo, né? Então, a gente precisa valorizar o esporte, no geral, investir pesado mesmo, porque você anda aqui no centro, você não vê nenhum projeto esportivo sério. Cadê? Onde tem um projeto aqui no centro que você possa fazer uma atividade esportiva? Né, a gente fala do índice de criminalidade. Você anda aqui pelas ruas e eu estou vendo agora um monte de policiais. Né? Mas cadê os projetos esportivos? Cadê um centro esportivo aqui no centro? Cadê um centro cultural aqui que funcione, que tenha atividade? Assim, ó, pode indicar a juventude que ela vai ter atividade, aulas o dia inteiro. Você não vê. Isso é preocupante. Né? Então, precisa fazer políticas públicas, construir um centro esportivo para ontem aqui no centro, colocar várias modalidades, né? E como a capoeira também. Eu represento a capoeira, a gente estamos construindo agora, né, junto com a Secretaria Municipal de Cultura. É Vinícius? Sou Érico, o Vinícius é o coordenador de fomentos. Isso. E aí a gente estamos construindo pela primeira vez um edital específico para a capoeira. E a nossa preocupação, né, eu faço parte do Fórum Municipal de Capoeira, é o quê? Que esse edital fomente projetos sociais, trabalhe com pessoas em vulnerabilidades sociais, pessoas em situação de rua, porque essas pessoas que o projeto precisa atender. O fomento precisa chegar nessas pessoas. Isso é extremamente importante. Não é para uma academia particular, nada contra a academia, mas se é dinheiro público, é fomento, então tem que ir para o público. Então tem que ser pessoas em vulnerabilidade social. É isso. Parabenizar a todos aí, o que a gente puder somar. Eu estava trabalhando agora no Centro de Referência de Criança e Adolescente em Situação de Rua, ali na Luz, no Cefras, né? Eu via a realidade dos adolescentes. Infelizmente, a gente sempre fala da questão racial, porque tem que fazer o recorte racial. De 10 crianças ou jovens que estão em situação de rua, 11 são pretas. Meninas também. Isso é muito sério, né? Então, mostra que o racismo ainda é muito sério, que a gente precisa fazer uma reparação histórica. O exemplo, na Alemanha, os judeus que sofreram o Holocausto lá, eles receberam uma reparação histórica pelo Estado, né? Pela Alemanha, pelo país lá. E aqui no Brasil, o povo preto não recebeu aí uma reparação histórica, né? Então, quando você anda na rua, a maioria das pessoas que estão na vulnerabilidade social, situação de rua, são pessoas pretas e pretos. Então, a gente precisa fazer uma reparação histórica também. Mas aqui para a Subcomissão da Juventude é isso. A gente precisa políticas públicas, projetos, né? A gente, como até o Pirata, nosso colega Pirata sempre fala, tem várias leis para a juventude, então precisa sair do papel, né? E dinheiro tem, né? Porque o orçamento do ano que vem da cidade vai ser mais de 100 bilhões.
Então, a gente precisa investir pesado para fazer um resgate, mesmo usar esporte e a cultura como meio de socialização e integração desses jovens, né, que estão nessa vulnerabilidade social, não só aqui no centro, mas em toda a cidade. É isso, estamos juntos aí. Ubuntu significa uma filosofia africana que fala assim, eu só posso estar bem se meu irmão está bem também. Se ele não estiver bem passando fome, então eu não posso estar bem. Então é isso, é esse recado que eu deixo. Tá bom? Tamo junto aí, Ubuntu, axé. Muito obrigado. Só, por favor, palito. Eu sou contramestre Palito. 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 Okay. E aí eu assumi um nome africano que fala que é Kamal. Né? Kamal significa guerreiro silencioso na língua Swahili. Tá bom? É isso. Tamo junto. O senhor gostaria de fazer uma demonstração, não? Não, de capoeira? É. Não, vamos lá. Melhor marcar outro dia, aí a gente traz né? Aí convida os capoeiristas, tá bom? Legal. Fechou. Eu quero também mencionar a presença da Stephanie Felício, conselheira municipal da Juventude. Cadê a Stephanie? Está presente? Por favor, Stephanie, sente-se à mesa. Você tem a voz, a vez e a voz. Obrigada, vereador Rinaldi. Bom dia, gente. Bom dia, mesa. Saúdo a mesa aqui. Eu sou a Stephanie, eu sou conselheira de juventude, né? Componho aí a cadeira de juventude negra no Conselho Municipal. E muito importante, né? Inclusive, sou de Sapopemba, então Sapopemba está em peso aqui hoje, né? Coisa boa. Muito, muito bom, muito bom. E vamos estar em peso também, dia 24, no encontro, junto com cursinhos populares, junto com movimentos sociais. Então, vocês estão mais que convidados também. E acho que é isso. Reforçar esse convite para o dia 24, que é muito importante a gente discutir orçamento, né? Porque sem orçamento não dá para executar as políticas públicas. Então, é isso. Uma salva de palmas para ela. Queria chamar aqui o Pirata. Pirata, você pode se sentar na mesa também? Você tem a voz e a vez, como sempre aqui. Não, tá suave. Sempre pontuando uma participação. É que eu extrapolo o meu direito de ser cidadão. E aí eu só falo nesse rolê porque eu sei o que é direito e eu sei o que nós estamos dialogando. Mas, em nome do vereador, eu cumprimento todos os vereadores da casa, em nome dos funcionários da Câmara, os funcionários públicos, e contra o genocídio da juventude pobre preta periférica. Cumprimento os cidadãos, e só para reforçar. Eu já tenho uma cota aqui que eu falo de K9, de K9, de K9, de K9, 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 K9. Já está na mídia, está o problema aí, e a parada está sério. O número de adolescentes e jovens, só não esqueça, a gente precisa mudar esse recorte, jovens não é até 24 anos, jovem até 29 anos. Isso é o Estatuto da Juventude, que tem 10 anos, que não foi efetivado. Mas a gente precisa discutir drogadição. Não discutir drogadição, cada um tem um mundo, tem uma visão, mas a cidade precisa discutir, porque é uma realidade, é um problema. Porque o número de pessoas que estão em situação de rua são jovens. E aí a gente é muito bom falar das coisas, mas esquecer os dramas. E a gente sempre esquece os dramas. E, infelizmente, quem é da periferia tem alguém aí que está com uns problemas muito sérios, cadeia, etc., porque tem 350 mil pessoas nas cadeias, 70% delas estão presas por causa da droga, e aí são vendedores, né? Tipo assim, não matou ninguém, etc. A gente precisa dialogar isso com qualidade para não ter outro jovem, porque já tem algumas gerações aí. É isso. Eu gostaria de, para a Secretaria de Cultura, eu queria saber da Secretaria como que está a política de vocês para assédio. Porque chega informações da gente, principalmente no CCJ lá, sobre a situação de assédio das jovens, dos jovens, e assédio, todos os tipos de assédio, moral, sexual,
tem problemas sérios, a gente sabe, está nos bastidores, a gente sabe dos processos. Eu só não posso ficar falando porque eu não sou a vítima. A vítima não consegue falar. Mas a gente pede para a Secretaria trazer esses dados para cá para a gente entender como que a Secretaria trabalha referente a assédio da juventude dos jovens monitores e etc., para a gente entender, porque isso causa um drama pior, isso afeta o psicológico dela, e essa pessoa é uma pessoa que eu vou ver lá com problemas depois. Porque essa geração, Rinaldi, é a geração da depressão. Quando a gente fala de drogadição, 2020, a depressão, as pessoas descobriram ela, mas ela acelerou. E a drogadição está nesse rolo, nós precisamos discutir juventude. E, para eu terminar aqui, eu gostaria que a gente daqui saísse um pouquinho do campo das apresentações e a gente começar a fazer estudo para discutir o orçamento. Porque no orçamento tem 10 bilhões de reais de investimento de política pública da cidade, na LDO agora. E a juventude, as políticas de juventude não estão lá, está na boca de todo mundo aqui. Mas eu falar e não estar lá no papel, para eu pedir para executar do executivo, só troquei ideia. Então, a gente precisa chegar, é a parte mais chata, as instituições têm dados para caramba, a gente tem vários olhares, mas a gente precisa fazer uma discussão. E outra coisa que eu queria trazer também, se a gente pudesse também trazer o debate, trazer instituições das pessoas sobre as medidas socioeducativas. Por quê? O número de adolescentes em conflito com a lei está diminuindo, mas aqui a gente fala que o jovem é violento. Está diminuindo, mas a gente precisa entender por que está diminuindo, o que está acontecendo. Eu acho que tem que fazer um debate aqui sobre a questão da medida socioeducativa. Eu termino por aqui e eu prezo para a gente conseguir sair das apresentações, porque os dados, mano, inventaram a internet, tem bastante. Só que a gente precisa juntos falar assim, ó, dessa subcomissão criou uma situação para a política de juventude séria, né? E aí está no orçamento, porque depois tem um debate pesado. E eu acho que os vereadores aqui estão prontos para isso. O Legislativo ele tem uma qualidade da construção de leis incrível que o Executivo tem problemas. Mas a gente precisa dialogar, tá bom? Eu termino por aqui. Gratidão. Pirata, muito obrigado. Uma salva de palmas aqui. Continue essa batalha que você tem sempre feito contra o K9, a favor da cultura. Muito obrigado. Eu quero aqui mencionar o Encontro da Juventude, Orçamento e Políticas Públicas, dia 24 de junho, 13h30, até às 17 horas, auditório 1º de maio, primeiro andar, Câmara Municipal de São Paulo. Então, vocês não podem perder, tá? Esse encontro vai trabalhar e vai tratar sobre orçamento e políticas públicas. Então, fica aqui mais uma vez. Eu queria aqui mencionar também a Marcelo, cadê o Marcelo? Nerlin, cadê o Marcelo? Professor, sempre presente aqui. O senhor tem a palavra, a voz e a vez. Excelentíssimo vereador Digílio, que hoje preside essa subcomissão, a quem também saudamos o nobre vereador Isaac Félix, que a preside, e também o vereador Jair Tato, que preside a comissão permanente. Saudar todos os membros da mesa e membras da mesa, saudar os servidores desta casa, saudar os presentes e saudar também essa juventude que nos anima, que nos alegra, que traz boa esperança, porque nós temos não só a juventude, nós temos crianças também, e penso que esse é o caminho geracional. O pirata que me antecede diz muito bem, quer dizer, o que não for parar no orçamento verba volant, ou seja, palavras ao vento. O artigo 167 da Constituição é muito claro, são vedados o início de programas e projetos não incluídos na lei orçamentária anual. O que não estiver no orçamento simplesmente não pode virar política pública. E, obviamente, para estar no orçamento deve começar a estar no plano plurianual. E, a partir do plano plurianual, exatamente, se desenvolver a cada ano LDO e LOA. E é chocante, e nós já ouvimos aqui, né, de parte do Ramires, que esteve aqui conosco hoje pela manhã, numa sessão que nos antecedeu, e a Kelly e a Evelyn vão recordar disso, que são as alunas de GPP que se fazem presentes aqui hoje.
quando o Ramírez diz que o orçamento, e isso se repete nesse ano, ele começa com um orçamento de R$400 mil e vai fechar o orçamento dele em R$8 milhões. Né? E ele hoje me falava que, na verdade, a perspectiva para esse ano é, de novo, R$500 mil e fechar o orçamento com R$15 milhões. Esse é o exemplo mais acabado, mais fino de que, de verdade, nós não temos orçamento público real no município de São Paulo. Ele pode vir a acontecer, ele acontece em algum lugar. Entre o ideal e o real há uma grande distância. Agora, é acachapante quando você sai de 400 mil e chega a 8 milhões de reais. Isso mostra simplesmente um descalabro absurdo nessa questão. Bom, isto reflete efetivamente para a gente aqui na questão do orçamento, como diz o Pirata, e ontem nós tivemos aqui nesta casa uma sessão extraordinária que tratou do tema dos conselhos de representantes. Os conselhos de representantes estão na lei orgânica do município há 33 anos, a idade de Cristo. O poder legislativo, do ponto de vista da sua estrutura e funcionamento, tem tudo menos a seção 8 do capítulo 3, que trata exatamente dos conselhos de representantes. Portanto, há, de fato, uma traição da democracia representativa em relação à democracia representativa ou democracia direta. E não há uma culpabilidade aqui, não se busca culpados. Se busca exatamente mostrar um processo histórico, né, de 14 anos que levou para que a lei fosse feita, depois 16 anos que tramitou no Poder Judiciário essa matéria, até que em 2021 transita em julgado, e sim, o Supremo reconhece a constitucionalidade do artigo 54 e 55 da Lei Orgânica do Município. Esse é o instrumento mais poderoso criado na política brasileira desde 1988. E talvez por isso não tenha sido implementado. E por isso que a reunião de ontem foi exatamente para chamar Vossas Excelências, os vereadores, os 55 vereadores e vereadoras, e dizer que, de fato, a história lhes outorgou uma posição inexorável nesse atual momento, porque se ou nós resolvemos isto aqui, ou nós teremos que buscar de novo o Poder Judiciário para concretizar o que é a alma desta casa, que é a representação a partir do povo. Se todo o poder emana do povo, o povo precisa ser representado. E, portanto, esta casa não pode continuar, do ponto de vista organizacional, capenga. E ela é capenga na alma. E ela é capenga na alma porque ela não contempla a participação popular, dentro do que há 33 anos nós esperamos. Isto posto, Excelência, para não me prolongar, chamando a atenção desta audiência da Tribuna Popular, que não acontecia desde 2014, né? O Pirata lembrava bem disso, e que foi escondida ontem. Ela não apareceu nem na agenda da casa. Ela não apareceu e nós tivemos que recorrer à presidência da casa para que aquela sessão pudesse ser transmitida. Ou seja, nós vivemos um silenciamento absurdo quanto à participação popular. Um cala-boca. Um enterramento do que é a alma da representação política, que é a oitiva do povo. E o povo de São Paulo não tem se furtado do ponto de vista tributário, e o DJ Pirata lembrava que nós estamos tratando de um orçamento de 107 bilhões de reais, ou seja, o povo de São Paulo cumpre com os tributos, mas o povo de São Paulo não tem o direito de ser ouvido sobre aonde é o melhor, aonde nós devemos aplicar o recurso do orçamento. Então, Excelência, eu quero e aproveito esse momento para destacar e dar vazão a esta necessidade, esse olhar atento para o artigo 54 e 55 da Lei Orgânica, a concretização, de fato, de um processo de planejamento descentralizado e territorializado. Esta é a única forma. Nós tivemos a audiência pública da LDO aqui nesta semana, foi na segunda-feira, né? Ou na segunda passada, eu acho. E nós vimos claramente que o recurso da Fundação Títer Setúbal, a técnica, a metodologia, está sendo ensinada na INAP
quando nós tivemos aqui um diagnóstico claro dos membros ensinantes, né, dizendo que, de fato, não chegaram a conclusão nenhuma porque faltam dados. Então, como diz o professor Fábio Comder Comparato, quem sabe faz, quem não sabe ensina. E é uma grande verdade. Eu concluo, Excelência, pedindo exatamente que nós aproveitemos, dado que Vossa Excelência é o secretário da comissão, que nós aproveitemos e possamos permitir a consolidação desse grupo de dados que foi reunido aqui por essa subcomissão, que eles, de alguma forma, por meio da tecnologia da informação, possam estar à disposição para que esses dados possam ser usados, então, como informação e gerar conhecimento útil e que certamente servirão à universidade para que a gente possa multiplicar, para que eles não se percam aqui, né? E com isso eu valorizo esse momento pedagógico e reitero como é importante e como, de fato, os estudantes deveriam estar aqui presentes, vivenciando, conhecendo, experimentando esse espaço rico de democracia que é o parlamento. E aí, pedindo, então, que a gente possa consolidar esses dados e disponibilizá-los para que nós possamos ter acesso a estudos e outras decisões sobre eles, eu gostaria de reiterar a sugestão anterior, que nós, de fato, criássemos um programa aqui dentro da casa para que nós pudéssemos atentar para as políticas públicas da juventude. Queria chamar a atenção também para que nós talvez pudéssemos, se prolongarmos essa subcomissão, chamarmos aqui os responsáveis pelos estágios na prefeitura, para que eles possam esclarecer o porquê os nossos alunos, por vezes, não têm tempo de se alimentar com dignidade, porque eles têm que estar necessariamente num horário X e Y nos estágios, quando os supervisores não estão. Ou seja, como é que você tem estagiário não supervisionado? E, por fim, então, mais uma vez, agradecer a oportunidade da fala, parabenizar os membros da mesa, parabenizar aqueles que efetivamente fazem, porque, repito, né, dar discurso é fácil, né? O difícil é fazer, né? Se candidatar é fácil, o difícil é ser eleito. Então, nós agradecemos a todos e a todas pela oitiva e exortamos que essa subcomissão continue a brilhar. Obrigado. Muito obrigado. Uma salva de palmas ao nobre professor Marcelo. Fico muito feliz aqui. A sua presença sempre nos prestigia e sempre colabora demais com esse parlamento. Muito obrigado. Estamos aqui no terminando. Eu queria agradecer todos os presentes, os que contribuíram, os que falaram. Isso é muito importante para a democracia, para o parlamento, para nós criarmos uma nova cultura, né? O parlamento, ele é um modelador cultural da cidade de São Paulo. Então, a gente tem que criar uma nova cultura e esse é o lugar para a gente fazer isso. Muito obrigado a todos. E eu quero fazer o encerramento. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião. Muito obrigado a todos. Infelizmente, a gente tem que terminar agora, porque vai começar uma nova sessão, mas muito obrigado a todos.